Conquistar a Liberta é o sonho de todo jogador sul-americano. É o segundo maior torneio de clubes do mundo. Então nesse vídeo a gente vai ver um fato que você não sabia sobre cada time da Libertadores. Mais especificamente dos times que se classificaram para as oitavas. Vamos ver curiosidades sobre cada um dos 16 times que passaram da fase de grupos. Aí pra ficar numa coisa mais organizada, vamos fazer em ordem alfabética. Então já vamos começar com um time que você nem imaginava que já conquistou a Libertadores. O Argentino Júnior. Sim, o Argentino Júnior já foi campeão continental, mas faz tempo, no ano de 85. E o seu nome é Argentino Júnior porque lá atrás, no início do século XX, foram fundados por um grupo de jovens que compartilhavam das mesmas ideias políticas. Aí quando começaram, em homenagem ao Partido Socialista que pela primeira vez tinha conseguido um deputado eleito, adotaram as cores vermelhas e brancas, cores que ficam até hoje. E esse clube foi o que revelou Maradona. O eterno 10 da Argentina veio da base do Argentino Júnior. Por isso o estádio dele se chama Diego Armando Maradona. E se o Argentino Júnior já teve um astro desse tamanho vestindo a camisa, o Atlético Paranaense já teve o Lothar Matthaus. Mas não como jogador, e sim como técnico. Sim, o Matthaus, que conquistou a Bola de Ouro de 1990, capitão da Alemanha na Copa do Mundo, e até entrou na lista da FIFA como o melhor meia defensivo da história junto do Xavi, foi contratado pelo Furacão como treinador. Cara, isso foi um negócio muito aleatório. Ele assinou dia 31 de janeiro de 2006 e deixou muita gente surpresa. Só que essa história não durou muito. Depois de só 8 partidas, ele começou a ter uns problemas pessoais na Alemanha e 2 meses depois de assinar, deixou o clube. Pois é. Aí anos depois, em 2020, o Matthaus até pediu desculpas ao Furacão por ter saído rápido assim. Que loucura. Já o outro Atlético, o Mineiro, também tem uma curiosidade do passado muito interessante. Tá ligado naquela seleção brasileira de 70, que é considerada o melhor time da história? Então, em 69, depois de se classificar pra Copa, o Brasil foi jogar um amistoso no Mineirão contra justamente o Atlético. Um jogo festivo, mas importante de preparação. Aí no Mineirão, o Brasil de Pelé encarou o Atlético de Dadá Maravilha e perdeu por 2-1. Sim, o Brasil foi derrotado. Imagina ganhar do Brasil, cara. E ainda o Atlético, antes disso, também já tinha jogado amistoso contra a Iugoslávia e ganhado por 3-2, empatou com a Hungria e derrotou a União Soviética. Pois é, se disputasse a Copa podia ser campeão. Mas mesmo sendo fortes, na Libertadores só foram ganhar o seu primeiro e único título em 2013. Em 2021 poderiam ter repetido esse feito, porque o Atlético de Cuca foi eliminado sem perder nenhum jogo. Só perdeu pro Palmeiras pela regra dos gols fora. Imagina. E falando em Liberta, nessa edição tem outro Atlético campeão continental, o Atlético Nacional. Esse é um time da Colômbia que já tinha conquistado a taça em 89, mas em 2016 com o goleiro Armani, Berril e Miguel Borja subiram no topo do continente de novo, derrotando o Del Valle na decisão. E diferente do que é hoje, a final daquela Liberta foi em julho. Aí em agosto os caras foram jogar outro torneio, a Copa Sul-Americana. Sim, na mesma temporada disputaram os dois. Isso porque tinham garantido vaga na Liberta, ganhando o segundo turno do Campeonato Colombiano e ganharam também uma tipo de Supercopa que garantiu vaga na Sula. Aí, né, como campeões continentais, o Atlético Nacional tinha tudo pra ganhar e chegou na final. Podiam ganhar a Liberta e a Sula no mesmo ano. Só que a final era contra a Chapecoense e aconteceu aquela tragédia. Então os colombianos decidiram ceder o título pra Chape. Uma atitude honrável. Mas indo agora pro próximo time, a gente chega num da Argentina que já foi muito temido. O Boca Juniors. Cara, assim como o Argentino Juniors, o Boca também foi fundado por jovens, adolescentes do bairro de La Boca, em Buenos Aires. Daí o nome. E eles são o segundo maior campeão da história da Liberta. Tem 6 títulos, só ficando atrás do Independiente, com 7. Mas mesmo não sendo o maior vencedor, o Boca é o clube que mais disputou a final. No total, eles foram pra decisão 11 vezes, conquistando 6 e perdendo 5. A primeira em 63 e a última em 2018. E existe um lema na torcida do Boca que diz La mitad más uno, ou a metade mais um. E isso veio lá de trás, quando o presidente da Argentina disse que 50% dos argentinos torciam pro Boca. Então essa frase pegou e é repetida até hoje. E outro time com letra B que se classificou para as oitavas da Liberta é o Bolívar. Cara, esse é o maior time da Bolívia e disputa Libertadores todo ano, com a melhor campanha sendo em 2014, quando chegaram na semifinal. E no futuro próximo, o Bolívar pode repetir esse feito de longe mais vezes, porque agora são um clube parceiro do Grupo City, o mesmo que é dono do City, e estão com projetos gigantescos. Eles têm o chamado Plano Centenário, que é a inauguração do novo estádio, plano de aumentar a renda do clube, chegar na final da Libertadores ou conquistar a Sul-Americana e lá vai. Vai que eles viram uma potência no futuro. Mas o fato é que até aqui o Bolívar nunca foi um clube pra bater de frente com os maiores do continente. Até porque sabe qual que foi a maior contratação da história deles em valor de transferência? Assim, a transferência recorde do Bolívar. O atacante Carlos Tenório em 2014 por 700 mil euros. Pois é, nunca gastaram mais de 700 mil em uma contratação. Enquanto o Palmeiras, por exemplo, gastou quase o dobro disso só no meia Richard Rios. E falando de grana, o time que não tem muita
muito investimento, mas se classificou para as oitavas, é o que tá na sua primeira participação, o Deportivo Pereira. Talvez tu não conhecia esse clube antes, até porque só foi no ano passado que eles conquistaram o seu primeiro título de elite na história, quando conquistaram o segundo turno do Campeonato Colombiano. Aí com isso, garantiram vaga na Liberta e era esperado que caíssem cedo, mas conseguiram se classificar para as oitavas. E Deportivo Pereira tem esse nome porque é da cidade de Pereira, jogando nesse estádio aí. Muito bonito, né? Ah, e o valor de mercado do time, ou seja, somando todos os jogadores do elenco, é menos de 10 milhões de euros. Para comparação, esse é mais ou menos o valor do elenco do Novo Horizontino. Pois é, e se Deportivo Pereira tem o menor investimento, o próximo da lista é o mais rico de todos, o Flamengo. O atual campeão é o time mais valioso, somando todos os jogadores, chega em incríveis 158 milhões de euros. Pois é, e de acordo com o IBGE, o Flamengo alcança um patamar absurdo de 45 milhões de torcedores. Para comparação, esse é literalmente o número de habitantes na Argentina e mais de 4 vezes a população de Portugal. Loucura. E uma coisa muito curiosa é que lá atrás, quando o Flamengo foi fundado, ainda como um clube de remo, as cores do uniforme originais não eram vermelho e preto, e sim amarelo e azul. Mas o problema é que aquelas cores desbotavam muito fácil na água, então mudaram para as que tem até hoje. Aí em 2010, em homenagem a isso, o Flamengo fez um terceiro uniforme em azul e amarelo. Olha que negócio estranho. Depois, em 2017, também lançaram um terceiro uniforme assim. Será que ia ter tanto torcedor se as cores fossem essas? E se o Flamengo foi fundado como clube de remo, o Fluminense, desde o começo, sempre foi um time de futebol. Na verdade, o Flu é o clube mais antigo do Rio ainda em atividade de jogar futebol. Por isso se chama Fluminense Futebol Clube. E não, sei lá, Clube de Regatas Fluminense. Mas mesmo sendo um time antigaço, essa é só a 6ª vez que chegam nas oitavas da Libertadores. E era também só a 8ª vez que disputava a fase de grupos. Então não tiveram tantas chances assim de avançar na competição. Mas o mais longe que chegaram foi justamente na primeira vez que passaram na fase inicial, em 2008, onde alcançaram a final e encararam a LDU. Aí na ida perderam de 4-2 e na volta até conseguiram o feito de empatar o agregado, mas foram derrotados nos pênaltis. Ah, e muita gente não sabe, mas Fluminense nada mais é do que o nome de quem nasce no estado do Rio. Carioca quem nasce na cidade e Fluminense no estado. Por exemplo, Santa Catarina catarinense, estado do Rio de Janeiro, Fluminense. Interessante. E outro time com vice de Libertadores é um rival daquela LDU, o Independiente del Valle. Cara, o Del Valle é o terror de muito time brasileiro. A última vítima foi o Corinthians, que perdeu os 2 jogos da fase de grupos. Mas esse Del Valle, cara, não é um time com uma longa tradição, não. Pra tu ver, sabe quando que eles estrearam pela primeira vez na elite equatoriana? Em 2010. Pois é, só começaram a disputar a primeira divisão em 2010. Mas cresceram de uma forma gigantesca. Tanto que logo em 2016 já chegaram na final da Liberta, perdendo pro Atlético Nacional. Além disso, também conquistaram a Sul-Americana 2 vezes, em 2019 e 2022. Mas o doido é que o Del Valle chegou na final continental e conquistou a Sula antes mesmo de conquistar o seu primeiro título equatoriano. Pois é, só ganharam uma taça grande no seu país recentemente, em 2021. Maluquice. Mas tá, enquanto o Del Valle estreava na elite, outro time conquistava o continente, o Internacional. Cara, diferente do Del Valle, o Inter não ganha um título nacional há muito, mas muito tempo. A última Copa do Brasil que levaram foi em 92 e o último Brasileirão em 1979. Mas mesmo em décadas sem levar o Campeonato Brasileiro, aquela sua última conquista ficou pra história, porque foi a última vez que o time conseguiu ganhar o título de forma invicta. Naquele ano, o Inter do técnico Enio Andrade e Meia Falcão jogou demais e em 23 jogos no Brasileirão de grupos e mata-mata, ganharam 16 e empataram 7. Não perderam nenhum e no fim derrotaram o Vasco para levantar a taça. Esse foi o terceiro título do Inter, mas de lá pra cá ficam no máximo em segundo, tanto que eles têm 8 vices. Junto do Santos são o time com mais medalha de prata no Brasileirão. Pois é, e o time que se classificou em segundo no grupo do Internacional é de um país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, o Nacional do Uruguai. Cara, o Nacional é um clube com uma história gigantesca. Jogam futebol desde 1899 e rivalizam com outro gigante, o Peñarol. Essa rivalidade é tão grande que no Campeonato Uruguaio, eles dividem um pódio há um século. O Peñarol tem 51 títulos e o Nacional 49. E é tão histórico que a casa do Nacional, que se chama Gran Parque Central, é o estádio ainda em uso mais antigo da América do Sul. Ele foi inaugurado em maio de 1900. Imagina, mais de 120 anos o estádio. E um dos maiores eventos que aconteceu
aconteceram ali foi a primeira Copa do Mundo. Ah, e falando de Copa, naqueles intercontinentais, o Nacional é um time que tá invicto. Eles levaram 3 Libertadores e 3 intercontinentais. Sim. E falando em tricampeão, a gente chega no time que fez a segunda melhor campanha dessa fase de grupos. O Olímpia. O Olímpia é um time do Paraguai que teve 4 vitórias e nenhuma derrota no seu grupo. Uma campanha muito boa. E na história já conquistaram a Liberta 3 vezes, além de 4 vices. Sim, já disputaram 7 decisões. Mais do que times como Nacional, São Paulo, Flamengo e etc. E a última taça deles foi justamente no ano do seu centenário, em 2002. Imagina a sorte de conseguir levantar essa taça justamente no ano que fazia 100. Mas a melhor temporada da história do Olímpia não foi aquela, e sim em 1979, quando conquistaram tudo. O Olímpia ganhou o Campeonato Paraguaio, a Libertadores, a Copa Interamericana, que era um torneio entre o campeão da Liberta com o da América do Norte, e levou o Intercontinental. Pois é, carregou as taças. No passado esse time dava muito medo nos adversários. E se nessa Liberta o Olímpia fez uma campanha muito boa na primeira fase, o melhor time da fase de grupos foi outro tricampeão, o Palmeiras. Sim, o Palmeiras teve 5 vitórias em 6 jogos e um saldo de 10 positivos. Mas o recorde de melhor campanha da história da fase de grupos não foi nesse ano, e sim na temporada passada, quando esse mesmo Palmeiras em 6 jogos ganhou todos, tomou só 3 gols e marcou 25. Saldo de 23 positivos. Cara, que bagulho avassalador. Até ali, a melhor campanha era do Boca Juniors de 2015, que teve um saldo de 17 positivos. Acabaram com o recorde, simplesmente. E o Palmeiras, lá no passado, foi o primeiro time do Brasil a jogar uma final de Liberta. Sim, no ano de 1961, na segunda edição do torneio, o Palmeiras de Djalma Santos encarou o Peñarol e por só 2-1 ficou com um vice em pleno Pacaembu. Histórico. Enquanto o Palmeiras foi vice nos anos 60, outro time foi campeão naquela década, o Racing. Sim, o Racing tem um título de Liberta, mas muito antigo, em 1967. Enquanto isso, seu vizinho Independiente é o maior campeão. Complicado ter um rival assim. Mas uma coisa interessante é a proximidade dos estádios dos dois rivais. Olha só onde fica o estádio do Racing e onde é o do Independiente. A distância é de só 200 metros, véi. Como pode? E se tu manja de inglês, tá ligado que Racing, ou Racing, é corrida em inglês. E ele tem esse nome porque lá atrás, na fundação, quando pensavam em como iam batizar o clube, um cara simplesmente viu esse nome numa revista de carros francesa, gostaram e colocaram. Bem simples. E outro argentino com nome em inglês é o último da nossa lista, o River Plate. O River tem esse nome porque lá atrás, um de seus fundadores viu isso escrito numa caixa no porto da cidade e propôs nomear o clube assim. E esse nome vem do grande Rio da Prata, que não é bem um rio, mas uma saída gigante pro mar que fica entre Argentina e Uruguai. E em títulos, eles ficam atrás do seu rival Boca. O Boca tem 6 Libertadores e o River 4. As últimas de 2015 e 2018. Começa de 2018 sendo justamente contra o seu rival. Imagina a decisão continental entre os maiores rivais do mundo. Aí nessa final, que acabou acontecendo em Madrid, na Espanha, por questões de segurança, o campeão foi o River, se aproximando cada vez mais do seu rival em continentais conquistados. Só que depois deles ganharem a taça, só se decepcionam em cada temporada. Vão caindo cada vez mais cedo. Depois do título em 2018, foram vices em 2019, caíram nas semis de 2020, quartas de 2021 e oitavas de 22. Pois é, parece uma escada. E outro fato interessante é que nesse ano, o River reinaugurou seu estádio depois de uma baita reforma, e agora o Monumental de Núñez é o maior estádio da América do Sul, com uma capacidade de 83 mil. Ficou massa, né? Mas e aí, o seu time já ganhou uma Liberta? O meu já. E dá uma conferida nos outros vídeos que eu postei. Se curtiu esse, acho que vai gostar desses também. Dá uma olhada. Então, beleza? Valeu e tchau!